Bom, então deixa eu apresentar para vocês a minha convidada, né? Ela que é psicóloga, Ana Júlia. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Prazer ter Jane. você aqui, Prazer viu? é todo meu. Me fala um pouquinho, quem é Ana Júlia? Que projeto é esse? Deixa eu conhecer primeiro a Ana. Tá. Bom, a Ana, ela é uma apaixonada por Deus, né? É esposa do Carlos Montenegro, mãe do Giovanni e da Esther, né? Sou psicóloga clínica, me formei no Mackenzie em 2004, né? E tenho, assim, esse projeto ele nasceu porque eu vivenciei muito essa dor de brigas conjugais em casa, né? Que é a área de atuação sua em consultório, vamos chamar assim, né? Exatamente, sim. Eu sou especializada em casais, em terapia de casal. Né? E aí você acabou trazendo para a sua vida profissional algumas bagagens, que é o que todo mundo acaba trazendo também, né, Ana? Com certeza. E essas bagagens ela acabam motivando a gente a criar expertise, a trazer projetos, a desenvolver programas que realmente vão auxiliar, né? Porque quem conhece a dor olha ali e fala assim, não, aqui resolve, aqui não, aqui... Então, a gente já tem essa... Quem passou pelo processo sabe melhor dizer, né? É o que eu falo, por exemplo, de algumas mentorias, gente. Às vezes você vê muitas pessoas fazendo mentoria para empresários e nunca teve empresa nenhuma. Eu fico pensando assim, cara, é igual papel, aceita tudo, né? Mas quando você vai para a prática, o que você tem de bagagem, o que você tem de experiência, conta muito, né? Muito, com certeza. Faz toda a diferença. Ops. Ai. Ana, agora me diz uma coisa. Você formou em Mackenzie, formou em São Paulo. Você é Isso. cuiabana ou não? Sou cuiabana, Ah. sim. Na verdade, eu sempre fui muito corajosa, muito curiosa, né? Sempre gostei de estar em coisas de qualidade. E essa paixão me levou para São Paulo, porque eu falava que eu queria fazer uma faculdade de primeira linha, né? E aí foi quando eu busquei o vestibular e fui lá para o Mackenzie. Foi para o Mackenzie. Foi. E aí acabou voltando. Acabei voltando, né? Eu acho que a questão desse retorno tem muito a ver com apego seguro, né? Que é, inclusive, a base científica do programa EFA para terapia de casal, né? Mas você falou, e não faz parte da nossa pauta, mas eu vou ter que entrar um pouquinho. Você falou em qualidade realmente de ensino, de aprendizado. Hoje você tem 2 filhos que, claro, estão estudando. Exato. São pré-adolescentes, adolescentes? Um é pré-adolescente, a outra é uma criança ainda, Né? que são 12 e 8 anos. E aí, como que você vê a qualidade de ensino hoje? Eu estava até conversando com o Lucas, que trabalha aqui com a gente, e ele tem também 2 filhos, e um está na fase escolar, e o outro é bebê ainda. E aí a gente falando exatamente isso. A insegurança ou o aperto no coração pela qualidade que essas crianças estão recebendo de ensino. Como que você está vendo isso? Como mãe e como psicóloga também. Então, eu sinto, no meu caso em específico, eu me sinto segura, né, pela qualidade de ensino que eles estão tendo. Hoje eles estão numa escola muito boa aqui, né, no estado, que inclusive ela tem uma projeção nacional muito boa. Que inclusive eu preciso agradecer a Gliciane Scheffer, né? Que foi ela que me indicou e que me motivou para ir para a escola, que é a Red House, né? Então, ela é uma escola internacional, ela é uma escola bem voltada ao mundo moderno, né? Então, lá as crianças não aprendem, né, naquele método tradicional, aquele ensino que hoje você não tem mais como aplicar no nosso dia a dia, que a nossa rotina está completamente diferente. Então, por exemplo, eu vejo meu filho mais velho, de 12 anos, ele vai para a escola com o notebook da Apple dele, o Mac. E aí ele faz os projetos já no Canvas, com 12 anos. Ele entra nos aplicativos de vídeo, ele corta vídeos para poder fazer apresentação na escola. Então, assim, essa escola ela tem uma metodologia bem diferente. Então, é uma metodologia mais próxima dessa realidade, que realmente prepara o aluno para o mundo que nós estamos vivendo. Não é aquela metodologia tradicional que você
vai aprender e aí eu aplico isso aqui aonde? Não é assim que eu sinto no caso específico dos meus filhos. Não estou discutindo o estilo da escola, até ela falou o nome, Lucas, se você quiser pôr um pipe em cima aí da escola, mas assim, e como que você vê essa questão de valores dentro? Eu estou falando agora no ensino geral, porque você deve receber e conhecer também, principalmente hoje, quando a gente fala de qualidade de ensino público, você tem um lado preocupação com nação mesmo, com cidadania, com o Brasil em si. Com certeza, né? Nós estamos numa situação onde o ensino está cada vez mais defasado, né? Mesmo pensando aqui no Mato Grosso, onde a gente tem, por exemplo, o Alan Porto, né? O Alan Porto, ele está fazendo um trabalho muito bacana na área de educação, né? Levando estudantes para o exterior, então tendo acesso a metodologias que podem ser mais aplicadas realmente no nosso dia a dia, né? Mas mesmo assim, a gente vê que ainda tem muitas escolas tradicionais que não estão preparando o aluno, né? Que estão voltados a questões políticas até, né? Desviando um pouco o foco do aprendizado, mas querendo tornar uma diretriz aí que mais política do que realmente focado no desenvolvimento do aluno, né? Isso é preocupante, né? Muito. É bastante preocupante. E a questão dos valores também, porque você acaba se perdendo aí no meio e entrando num contraponto com o que recebe das famílias em casa. Você falou que é cristã, né? Do que você recebe de ensinamento também, né? Do seu dia a dia, da sua aplicação. É um mundo que realmente... E agora chega nessa fase de Natal... É um momento que as pessoas, às vezes, se retraem um pouco mais e tentam ver, será que eu estou inserindo isso no dia a dia dos meus filhos? Porque essa é uma preocupação também, né? Desse carregar valores aí, para se evitar problema nos casais ali na frente. Então, a gente tem que, nesse momento, a gente tem que pensar muito com quem nossos filhos andam, né? A gente tem que tentar, o máximo, tutoriar essas informações, porque as amizades, elas influenciam muito, a escola, ela influencia muito, né? Então, se você tem um nível que você pode escolher, escolha. Veja que a escola, se tem princípios, se tem valores que são compatíveis com os da família, né? Isso é muito importante, né? Porque tem algumas escolas que você, como cristã, por exemplo, você entra e vê que não compartilham de valores pessoais seus. Então, o seu filho, ele vai entrar no choque cultural. Exato. Né? E você vai ter um desgaste muito maior, né? Então, dependendo até do nível de influência, o nível de dedicação, de disponibilidade sua como mãe, como pai, para estar orientando e tutoriando essa criança, ela pode, inclusive, se perder. Mesmo tendo valores sólidos em casa, mas se muito cercada por amigos, escola, pessoas que ficam com maior tempo com essa criança, com esse adolescente, pode sim acontecer desse adolescente se perder. Isso é um cuidado que tem que se ter. Ana, quantos anos de psicologia clínica? De psicologia. Bom, eu me formei em 2004, eu atuei na clínica em São Paulo, né? Eu comecei na Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, trabalhava com câncer, né? Na área de pescoço e cabeça. E por lá eu fiquei mais ou menos uns 2 anos em São Paulo. Aí eu vim para Cuiabá, nessa transição de vir para Cuiabá, eu caminhei pelo mundo organizacional, né? E aí, depois do mundo organizacional, assim que eu fui mãe, né? Então, quando o Giovanni nasceu, eu me deparei com alguns dilemas, né? Onde o mundo organizacional já não cabia muito no meu repertório. Na época, eu era procuradora de uma multinacional, da PB Liner, uma multinacional de gelatina, e eu viajava muito para o exterior. Então, eu fazia muitas viagens longas. E eu lembro que hoje o Giovanni já tem 12 anos, né? Complicado, então, com criança pequena, né? Eu lembro que o Giovanni parou de amamentar numa dessas viagens minhas internacionais. E isso foi muito marcante para mim. Aí foi quando eu falei assim, não, eu quero vivenciar a minha maternidade, eu quero estar mais perto, né? Porque quando não era para o exterior, como era uma planta muito robusta que a gente tinha aqui, e eu era responsável por outros negócios também, eu tinha que viajar para a Argentina, para São Paulo, a sede era na Bélgica, né? E aí tinha as conferências que eram também espalhadas pela Europa. Então, eu viajava muito.
E aí, desde então, há 12 anos atrás, eu decidi ir para a clínica e estou uma apaixonada, né? E você falou que você trabalhava mais, o seu mercado sempre foi a terapia de casais. Isso foi uma questão de necessidade de mercado ou foi te direcionando, tipo, ou foi uma opção, não, eu quero fazer isso porque eu já preciso levar a minha experiência para dentro? Não, na verdade essa dor, que é uma dor que me motivou, ela vem desde a da minha infância, lá no meu seio familiar, né? Meus pais brigavam muito, eles chegaram a se separar, meus pais são separados hoje, né? Então, essa ânsia em ajudar, essa vontade de trazer alguma coisa que pudesse solucionar essa dor familiar, me fez ir para a psicologia, né? Me levou até a psicologia. E eu acho que ela sempre esteve presente, tanto que eu fui caminhando para a terapia de casal, minhas especializações foram na terapia de casal, e hoje o EFATA, terapia de casal. Eu quero ficar um pouquinho nessa questão da terapia de casal, por quê? A gente vive, eu falo que a gente está realmente fechando um ciclo, isso é mundo, tá? Não é Brasil, né? Fechando um ciclo, passando por um período de turbulência monstruoso, né? E as pessoas hoje casam e descasam com muita facilidade também. E, ao mesmo tempo, parece que tem muitos jovens querendo resgatar, casando mais cedo, casando mais jovem, querendo um casamento. Você que é aqui cristã também, de repente, pode me falar melhor sobre isso. Querendo trazer uma vida diferenciada, tendo um apego maior realmente com esses valores. É impressão minha ou realmente as pessoas estão querendo esse resgate? Sim, sim, esse movimento existe. O que aconteceu? Nós tivemos um movimento, né, na geração dos nossos pais, né, que foi um movimento onde teve muita rebeldia, né, muita liberdade, né, e eles puderam experimentar muitas coisas, talvez numa linha um pouco mais extrema, né, e eles viram que não funcionou muito, né, e ganharam experiência. Então, esses pais mais experientes, né, que puderam caminhar em lados opostos, né, e que foram avançar até um pouco mais nessa linha de uma cultura menos tradicional, né? Eles hoje estão voltando para ser tradicional. Viram que a coisa não funcionou. Viram que não funcionou, né? E hoje eles querem proteger, e hoje eles podem falar, eu estive lá, não funcionou por isso, né? Então eu te oriento, tá aqui, né? Eu falo, é diferente dos pais que esses pais tiveram, né? Porque esses pais não tinham essa experiência, não carregavam essa bagagem. Eles simplesmente diziam não com autoridade, né? Que era da época, não era permitido, né? E não havia uma troca, não havia uma conexão. E aí esse pessoal quis experimentar, né? Teve toda a rebeldia da fase, experimentaram. E hoje conseguem passar para essa geração essa experiência, conseguem se conectar. Então, é um processo mais de conscientização, né? E é justamente estabelecendo esse tipo de vínculo que faz com que a pessoa queira ir ou não. Entendi. Né? Esse vínculo é que empreende, esse vínculo é que transforma. Eu pergunto isso, Ana, porque assim, às vezes você fala assim, meu Deus, né? Tá tudo tão frágil, tá tudo tão fácil, tá tudo tão e ao mesmo tempo tá tudo tão possessivo, né? As relações, às vezes você, principalmente para quem acompanha a TV aberta, aí quando você para lá e fala assim, meu Deus, mas isso está acontecendo mesmo? Uns fenômenos de possessividade extrema, e casamento não é para ser isso, né? Não, casamento não é para ser isso. Né, o casamento, ele é um vínculo, tá? Ele é um vínculo sagrado, e neste vínculo é como se nós tivéssemos que criar um ambiente de intimidade, um ambiente onde você possa se vulnerabilizar para o outro. E é justamente isso que gera a conexão, é justamente isso que gera o apego seguro. Né? E quando a gente fala em posse, a gente já vai num comportamento disfuncional da relação, né? Que a posse, ela não traz uma segurança, mas ela traz muitas vezes sentimentos ligados que às vezes a gente quer se afastar. A gente fica insegura, fica com medo, a gente perde um pouco da propriedade de quem somos, né? Da nossa identidade.
Então, quando vai ferindo esses valores e vai gerando esse ambiente inseguro, a gente diz que essa relação ela não está funcional. Né? Legal. Então, a gente já tem que olhar e tentar transformar essa relação para um modelo funcional. Antes que chegue no extremo e não ter mais como retornar, né? Sempre tem como retornar, quando os dois acreditam, quando os dois querem, né? Mesmo que a gente esteja dentro de uma escala alta, que a gente chama isso de escala, né? Então, mesmo que o casal esteja brigando muito, né? Numa escala extremamente alta, se os dois querem, né? A gente hoje tem ferramentas e trabalhos, métodos que fazem com que seja possível a gente fazer essa relação ser funcional novamente. Funcional. Gente, Ana, você está com um projeto novo. Sim. Me fale desse projeto. Então, esse projeto chama EFATA. EFATA. Né? É uma terapia para casais. Né? Então, como funciona o EFATA? O EFATA foi inspirado na passagem de Marcos 7,34. Quando Jesus ele encontra um surdo-mudo, né? E aí ele fala EFATA. E aí ele começa a ouvir e a gagueira some, ele começa a falar também. Então, EFATA significa abra-te, né? E aí, mas por que eu escolhi esse nome, né? Por que essa inspiração, né? Por que essa inspiração de abra-te? Porque na relação de casal, Jane, existe como se fosse uma música, sabe? Na música, a gente tem tons que são mais altos, existem aqueles tons, aqueles instrumentos que são bem baixinhos os volumes, né? Mas que fazem tudo acontecer. Sem eles, não é a mesma música, né? E no relacionamento conjugal, é como uma música. Quando o casal está escalado, quando o casal está em briga, existe um som muito alto. Certo. Né? E geralmente esse som ele prende, ele impede o casal de ouvir o som baixo, porque o volume está muito alto. Né? E esse som alto é o que a gente chama das emoções secundárias, que são as brigas, que são ataques. Então o casal fica preso no conteúdo de ataque e defesa. E aí eles não conseguem. E aí não escuta aqueles pormenores da música que está ali que poderia. Exatamente. Esses pormenores é o que muda a relação, que são as emoções primárias, né? Quer saber como funciona? Por favor. Tá curiosa? Tô curiosa, tô aqui, não tô nem respirando. Como assim, Ana? Como assim? Então, por exemplo, quando você está brigando existe um ciclo, né? Então, no EFATA, a gente desenhou um ciclo como se fosse um símbolo do infinito, né? Então, o símbolo do infinito, ele tem um ponto onde um toca no outro. Certo. Né? Esse ponto a gente chama de gatilho, né? Então, tudo começa com um gatilho. Você está lá em casa com seu esposo, né? E aí, seu esposo está só no celular. Já aconteceu com você? Já. Já? Todo mundo, Ai, né? meu Deus. Então, vamos lá. Vamos aproveitar. Então, aí você está lá, seu esposo está no celular. Isso é um gatilho para você. Né? Você fica incomodada, aquilo ali começa a doer. E aí muitas mulheres, quando sentem esse incômodo, começam a fazer o quê? O que você acha que elas fazem, Jane? Se fecham. Se fecham. Algumas se fecham. E o que mais? Você já viu mulher brigar? Já. Eu vou trazer o fato da briga, que eu acho que é o mais clássico para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, né? Mas, geralmente, as mulheres, elas são o que a gente chama de perseguidora na relação. O que a perseguidora faz? A perseguidora vê o homem no celular, o marido no celular, e ela começa a brigar, criticar. Arrumar uma confusão. Ai, você não dá mais atenção para casa, você não para mais em casa, esse celular seu aí, é só ele que tem sua atenção, né? E começa a brigar, começa a criticar, a cobrar, né? Esse movimento a gente chama de uma emoção secundária, que é a raiva, a cobrança, a crítica, né? Toda vez que a mulher faz isso, existe uma emoção primária, que ela esconde. Mas o que está por baixo dessa briga, dessa cobrança, dessa crítica? O que está por baixo é, eu não me sinto amada, eu não me sinto importante para você, você não está me valorizando. Só que essa emoção, ela não é exposta.
Por quê? Porque o volume alto da briga, você só fica no celular, você não presta para nada, você só trabalha, você nunca está presente em casa. Agora, Ana, isso pode ser o inverso também, né? Como? Tipo, o homem enxergar a esposa nessa situação. Sim. Tipo, ela só no celular, ela não, Sim. tipo, não cuidando da casa, ou ela não prestando atenção no que está sendo servido no almoço, na tarefa das crianças. Sabe? Existem os dois lados. Existe. Uhum. Então, no casal, eu vou te falar de um ciclo clássico, porque existem alguns comportamentos de ciclo, né? Mas como funciona? O ciclo clássico, existe um dos cônjuges que é perseguidor. Entendi. E um dos Isso cônjuges... em todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. Então, geralmente, um assume o perseguidor e o outro assume o papel de evitador. Por exemplo, neste que nós estamos falando do celular, o homem, ele está evitando, ele está no celular desconectado com a esposa. Ele está evitando. Entendi. Ele está distante, congelado, desconectado. Tipo A gente chama isso de evitador, né? E aí a mulher está fazendo o papel, neste exemplo, de perseguidora. Por quê? Porque ela está perseguindo, ela está buscando a conexão, ela está falando, ei, eu quero você, ei, fica comigo, ei, eu preciso de você, eu quero me sentir amada, eu não estou me sentindo amada. Só que muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela não sabe que existe uma emoção primária, né? E qual é o nome dessa emoção? E aí ela só simplesmente começa a brigar. Mas o objetivo dessa briga é chamar o parceiro. É dizer, ei, eu quero você ao meu lado. Quer dizer, o projeto é fazer com que você se perceba o que está acontecendo e busque a ferramenta certa. Ao invés de sair gritando, cobrando, pode, entre aspas, gritar, fazer a cobrança, mas de uma maneira mais inteligente. Você já conhece o EFATA, né? Pronto, né? Tô achando que você já teve acesso à ferramenta. Algo me diz. Porque é exatamente isso, Jane. Né? Então, o que o EFATA faz? O EFATA, ele abre seu ouvido. Como que ele abre porque seu ouvido? você falou, né, inspirado, né? Aí o surdo lá começou a ouvir e falar. Isso. Quer dizer, então, nesse relacionamento, eu vou ter que aprender a ouvir e a falar. Perfeito. É isso que você faz. Porque se você não consegue ouvir, você vai continuar gritando. Se você não consegue falar, você vai continuar ouvindo os gritos. Exato. Não é um ouvir qualquer e não é um falar qualquer. Exato. Que ouvir que é esse? Esse ouvir significa entender qual é a necessidade emocional do seu parceiro. A gente tecnicamente chama isso de necessidade de apego. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. A mulher que está brigando com o marido porque ele está no celular, né? Ela está falando de uma necessidade de apego. O que ela está trazendo? Ela está trazendo uma dor. Ei, eu não estou me sentindo amada o suficiente. Eu não estou me sentindo importante para você. Eu estou me sentindo desvalorizada. Essa é a dor dela. Só que se ela não der nome, não conhecer o processo, ela não vai conseguir nem falar para o esposo que o que ela está precisando ali não é brigar porque ele está no celular. Mas ela está precisando se sentir amada, ela está precisando de um tempo de qualidade. Ter uma comunicação mais assertiva com o parceiro. A gente chama isso, é um pouquinho mais no nível profundo, que a gente chama de comunicação vulnerável. Porque a comunicação ela pode até ser assertiva, mas ela não traz o resultado que muitas vezes que a gente precisa. Né? Então, o estilo de comunicação que a gente chama que é o melhor dentro de uma relação conjugal é uma comunicação vulnerável. Então, é onde a gente consegue falar das emoções, das dores, das feridas. A gente se emociona e o outro está preparado para acolher. O outro está preparado para te entender. O outro está preparado para receber esse conteúdo. Isso é muito importante, Jane. Sabe por quê? Porque, às vezes, você se vulnerabiliza para o seu parceiro e, se ele não estiver preparado, ele não valida você. Entendi. Ele diz, para com frescura. Que moagem, igual assim, Cuiabano. né? Que moagem que é essa? Agora, o que é esse? Né? Então, que moagem que é essa? E aí você simplesmente pega toda a sua carga emocional, põe para dentro e... Mas a Ana falou que se eu falasse, se eu expôsse os meus sentimentos, se eu colocasse tudo o que estava acontecendo, ia resolver. Mas não.
Tem todo um processo preparatório para Era isso. isso que eu ia falar, Ana, porque como é que a pessoa vai iniciar esse processo? Nós vamos fazer o seguinte, vamos conferir um bloco e depois eu quero que você consiga passar uma mensagem, principalmente agora nessa fase, que é uma fase que os casais ficam mais juntos, muitos entram em recesso, né, a criança está em casa, filho está em casa, né, reunião de família no Natal. Como aproveitar para já começar essa comunicação mais vulnerável, como você citou, Sim. entendeu? Ou se necessariamente eu vou precisar sempre de uma ajuda, tipo buscar você ou um outro profissional para me auxiliar nisso. Bom, então, as pessoas vão ter acesso à metodologia EFATA através do meu e-book, né? E a mentoria, tem todo um funil que a gente vai fazer acontecer agora no Instagram, né? Certo. Na verdade, você está sendo mega privilegiada e eu também por estar aqui, né? Mas você está sendo a primeira pessoa a falar sobre esse projeto. do EFATA, né? Legal. Então ele vai estar em acesso no Instagram, né? Mas aí você me fez uma outra pergunta. Como as pessoas utilizarem isso? Como começar essa comunicação ou eu preciso de ajuda necessariamente? Então, é exatamente aí que nasceu o EFATA, né? Por quê? Porque eu queria ajudar o maior número de famílias possíveis. Então, a gente sabe que o processo terapêutico clínico, ele não é tão acessível, né? Ele tem um custo alto. E aí o EFATA, ele veio para ajudar aquelas pessoas que também não conseguem ter acesso, ou que não têm tempo, ou não têm paciência. E por incrível que pareça, tem casais que não vão por resistência, por vergonha. Porque a exposição, né? Tipo, vou lá, vou bater na porta, vou marcar a consulta, né? Exato, ainda existe pessoas assim, né? Então o EFATA, ele é uma metodologia que quando você vai guiando no processo, no e-book, né? Você, que vai ter também digital, né? Vai ter aulas gravadas, terão aulas gravadas, você consegue fazer o processo terapêutico, você e o seu cônjuge. Entendi. Né? E depois fazer uma validação desse ciclo com o terapeuta EFATA. Né? Então esse projeto não é só a Ana Montenegro, vai ser uma equipe. O objetivo é depois a gente formar terapeutas na metodologia para que essas pessoas possam começar a fazer a validação do ciclo. Certo. Né? Que esse ciclo é justamente aquele infinito que eu falei, que um toca no outro, né? E aí você vai se relacionando através dos ataques e das defesas. Você ataca através do celular, né? E ela responde, se defende, criticando, brigando. Quando ela critica e briga, ela ataca o esposo. E o esposo se defende como? Se afastando, né? Estando indisponível cada vez mais no celular. Aí ele começa a ficar indisponível por causa do futebol, Tudo, né? Tudo, né? Da televisão, da internet, do Instagram, dos amigos, do bar, do tênis, e aí vai escalando, E aí esse né? distanciamento vai aumentando, Esse né? distanciamento, ele vai se distanciando mais e ela vai brigando e cobrando mais, né? Então, o ciclo de perseguição e afastamento pode acontecer tanto para homem perseguidor ou evitador, e uma mulher também pode ser perseguidora e evitadora. Existem outros modelos de ciclo também. Tudo isso está dentro da metodologia. E aonde que as pessoas encontram? E assim, para a gente fechar, tem um bloco ainda, Lucas? Então a gente vai conferir o bloco, você volta só para me responder essas duas perguntas. Tá. Aonde eu vou encontrar já esse apoio e como dar uma segurada agora só para fechar o ano, esperando para o ano que vem aí te procurar ou procurar essa metodologia. O que eu posso fazer só para dar uma desacelerada? Eu estou falando tanto como mulher, quanto homem, quanto perseguidor, quanto perseguidor? Evitador. Tá. Já a gente volta. Já estamos de volta e eu falei que nós voltaríamos só para Ana Montenegro responder. Na verdade, são duas perguntas. Eu falei que era uma, mas são duas. Aonde eu vou encontrar essas ferramentas? Certo. E, ao mesmo tempo, como eu poder, pelo menos, passar esses meses agora que está de férias, né? Você também não está em atendimento, sabe? Para dar uma desacelerada, para tentar criar uma harmonia maior aí entre os casais. Bom, o e-book já está disponível no link do meu Instagram, da bio do meu Instagram. Né? Qual que é o Instagram?
anamontenegro.relacionamentos. anamontenegro.relacionamentos. Isso. Ok. Tá? Então, lá no link da bio, já tem lá o link para você poder acessar o e-book. Certo. Tá? E lá também tem o caderno de atividades. Então, lá você tem o passo a passo do que você deve fazer e como você deve fazer para legal. conseguir ter esse mapa desse ciclo na mão, para você combater o ciclo e quebrar essa disfuncionalidade da relação. Certo. Tá? E... Tá, por lá eu consigo, mas para quem não vai acessar agora? Para quem lá. não vai acessar agora. Então, assim, você tem que entender esse movimento de brigas como sendo um ataque e uma defesa de que existe uma emoção primária. Então, quando você olha para sua mulher, por exemplo, que está cobrando, está criticando, não veja isso como sendo algo pessoal, mas tenta mergulhar um pouquinho. O que está faltando? Qual é a necessidade? Com ela? Qual é a necessidade de apego, né, que está ali, que eu não estou conseguindo escutar, que eu não estou conseguindo entender, né? Então, é essa sensibilidade em entender que ali você está vendo a ponta do iceberg, só o conteúdo aparente, mas que existe algo que movimenta e que traz esse conteúdo. Isso já muda tudo, porque quando você vê seu marido brigando, ou quando você vê seu marido distanciando, você vai entender que existe um conteúdo que não está sendo visto, tem um conteúdo que não está sendo considerado. E aí você já desescala o ciclo, né? Você já consegue ter uma outra leitura sobre aquela situação. E aí, a partir deste momento, você entende que é importante, você aceita mais correr risco, se vulnerabilizando, falando das suas emoções, falando daquilo que é sua necessidade. Ao mesmo tempo, também você consegue acolher e validar o seu cônjuge, quando ele traz essas emoções primárias. Entendi. Porque você sabe que ali é o conteúdo aonde é o ouro. Se você atender, se você olhar com cautela, escutar, estar presente ali, a relação muda completamente. Bom, gente, é final de ano, né? Não tem como, né? Ou é início de ano, não sei em que momento você está vendo aqui o nosso programa, esse bate-papo, mas a verdade é que a gente tem que respirar às vezes e prestar atenção no outro, né? É verdade. Né? Porque não tem como, não é só o que eu sinto, o que eu estou sentindo, que eu tenho que levar em consideração. É um contexto para que a gente possa, né, voltar, pelo menos dar um passinho para trás para depois mudar o degrauzinho aí, então, né, nesse caso. Estar sensível ao outro e se conhecer também. Saber que quando você está respondendo com uma certa escala, qual é a necessidade que eu estou tendo? Que dor é essa que eu estou sentindo, que eu estou brigando, ou que eu estou protestando? Por né? que eu estou fazendo isso, né? Se Por quê? perguntar mesmo. Por quê? Tipo terapia do espelho, gente. Senta na frente do espelho, começa a bater papo com você mesmo, né? Que olha, isso ajuda, tá? Aqui em casa, eu sei, nós somos 2 geminianos, então os 2 falam sozinhos, os 2 perguntam, os 2 respondem para ele mesmo, e aí a coisa... E você tem que respeitar isso, né? Porque senão você pira, né? Pira e aí vira bagunça mesmo, gente. E relacionamento, ele é feito de desafios. É verdade. Né? Até você entender, ele é feito de desafios. É um desafio, precisa de investimento, precisa de coragem, de disponibilidade, de tempo, né? E talvez seja por isso que muitas pessoas estão desistindo, porque não querem investir, não querem se dedicar. E aí é mais fácil abrir mão. É mais fácil abrir mão e começar do zero. Dá um trabalho, gente, não recomendo isso para ninguém não, tá? É péssimo. Ana, obrigada, adorei te conhecer, parabéns pelo projeto e sucesso, que Deus abençoe aí, que realmente você consiga chegar a muitas pessoas, porque a gente sabe o quanto o ser humano está carente realmente de encontrar o caminho correto, entendeu? É verdade, Jane, muito obrigada pela abertura, por me receber. Prazer. Né? Agradeço a Deus também por ter me colocado até aqui, poder estar falando com esse público todo, né? Então, foi um grande prazer. Obrigada mesmo. Obrigada.